Então, pessoal, tudo jóia? Nossa aula de hoje é sobre alelos letais. Eu tinha preparado o material para vocês aqui. Eu ia fazer de uma forma diferente, mas infelizmente não deu certo, então eu preferi fazer assim. Então, a gente vai falar sobre sobre uma coisa bem interessante que são os alelos letais. O próprio nome fala, né, gente? Quando a gente pensa assim, alelo letal. O que é um alelo letal? É provavelmente alguma coisa que vai levar à morte. Então indica que a presença desses alelos, eles vão o quê? Vão levar o indivíduo à morte. Então, olha a definição. São genes que podem levar seu portador à morte. Como assim? Se o seu portador tiver ele vai simplesmente nem nascer. Durante a formação fetal, o indivíduo que portou aquele alelo, aqueles alelos, né, a combinação desses alelos, eles vão morrer, eles não vão desenvolver e não vão nascer. Então a gente tem esses alelos letais, eles podem ser alelos recessivos, quando ele é azinho azinho. Então vamos supor, teve lá uma combinação de vários cruzamentos. Aqueles indivíduos, né, naquele cruzamento que são azinho azinho, eles vão morrer. Eles não vão nascer. Eles vão morrer no desenvolvimento do útero. Por exemplo, se tiver um cruzamento heterozigoto, quando der um quarto que é azinho azinho, esse um quarto não vai nascer. Então vai nascer só indivíduos homozigotos dominantes ou heterozigotos. Ou então esse alelo ele pode comportar de maneira dominante. Como assim? Quando o indivíduo é homozigoto dominante, ele não vai nascer, ele vai morrer. A gente vê esses alelos, né, a presença desses alelos letais, por exemplo, em ratos. Foi feito um estudo com ratos que, quando eles cruzaram dois ratos heterozigotos, eles percebiam que a proporção que estavam nascendo os ratos era uma proporção diferenciada. Em vez de ser uma proporção de 3 para 1, igual a gente via no cruzamento heterozigoto, a proporção estava ficando de 2 para 1. Então é uma proporção que não estava compatível com aquilo que o cruzamento heterozigoto, né, acontecia. E aí, quando eles foram estudar, eles perceberam que aqueles indivíduos que eram homozigotos dominantes, eles morriam. Então, olha quando a gente vê isso aqui no cruzamento, tá vendo? Eu estou tendo cruzamento em dois indivíduos, dois ratos heterozigotos da cor amarelo. Então, você tem lá o cruzamento, os alelos envolvidos é o alelo K. Então, você tem o K, Kzão e o Kzinho, e um heterozigoto Kzão e Kzinho. Então, você consegue observar isso bem aqui, ó. Então, um heterozigoto aqui, um heterozigoto aqui. Esses dois cruzamentos originariam o quê? Aquilo que a gente já conhece: um homozigoto dominante, dois heterozigotos e um recessivo. Porém, o que acontece? Como o indivíduo que é homozigoto dominante, esse homozigoto dominante é um alelo letal, esse indivíduo aqui ele não vai se desenvolver, ele vai morrer no embrião. E quem vai nascer serão só esses indivíduos aqui, ó, os heterozigotos e os recessivos, que são agutes. Então, olha a proporção genotípica quando for nascer. Seria 2 para 1. Dois heterozigotos para um recessivo. Então, dois heterozigotos para um homozigoto recessivo. E qual que é a proporção fenotípica? É dois amarelos para um agute, porque o amarelo é a cor dominante. Mas como o homozigoto dominante, ele acaba morrendo, ele não nasce, então o que? Você vai ter só heterozigotos e recessivos vivos. Ah, Guilherme, quer dizer que tem então um jeito de ter dois cruzamentos entre dois homozigotos dominantes e vai morrer todos? Não, porque nessa espécie aqui não existirá homozigoto dominante para essa cor, porque eles não nascem. Então existirá só cruzamento entre heterozigotos ou entre heterozigoto e recessivo, porque não vai nascer homozigoto dominante, então não vai existir esse tipo de cruzamento. Isso que são os alelos letais, tá certo, pessoal? É aquele alelo que, quando ele está presente, o indivíduo não nasce, ele morre, ele não se desenvolve. A gente vai ter só os heterozigotos e o recessivo. E a proporção vai se alterar. Em vez de ser de 3 para 1, que seria 3 para 1, como esse daqui morre, você vai ter 2 para 1. Dois heterozigotos para um recessivo. Quando é genotípico, quando é fenotípico, dois amarelos para um recessivo. Quando é um cruzamento heterozigoto. Porque se for um cruzamento entre heterozigoto e recessivo, a proporção vai ser 50%, 50%, e não vai ter nenhum com esse daqui, ó. Só vai envolver os mortos quando tiver um cruzamento heterozigoto, correto? Deu para entender isso, pessoal? Espero que sim. Então, qual que é a atividade de vocês?
Existem alelos letais na espécie humana? Hein? Vamos fazer uma pesquisa rápida? Faça uma pesquisa e descubra. E vamos dividir as ideias com seus colegas. Quais os alelos letais que vocês conseguiram descobrir? Eu sei que tem alguns aí bem interessantes. Então dá uma olhadinha aí e depois vamos dividir essas ideias, tá? Grande abraço a todos.